Olá, chegou a hora de falar de um assunto que tira o sono de muita gente: a multa por atraso na entrega do imposto de renda. A gente sabe que pode parecer um bicho de sete cabeças, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso: pegar a instrução normativa da Receita Federal e traduzir tudo, tintim por tintim, para ficar bem fácil de entender. E aí, o prazo passou e a declaração ficou para trás? A gente sabe, acontece. E a primeira coisa que vem na cabeça é: e agora? O que me espera? Bom, é justamente essa a pergunta que a gente vai responder. Olha, a primeira coisa é, sem pânico. De verdade. A notícia boa é que não é uma coisa aleatória. As regras são super claras. Então, vamos juntos dar uma olhada nisso, organizar as ideias para que tudo fique bem tranquilo de entender. A última coisa que a gente quer é mais preocupação, certo? Então, vamos lá. Para começar, vamos direto ao ponto, no coração da coisa toda. Tudo gira em torno do artigo 10 da Instrução Normativa. É ele que dita as regras do jogo, sabe? É ali que está o mecanismo principal de como essa multa é calculada. E como é que funciona essa regra? É simples, pensa assim, em 3 passos. Primeiro, a base de cálculo é sempre 1% do total do imposto que a pessoa tem a pagar. Segundo, esse 1% vale para cada mês de atraso, ou até mesmo uma fração de mês. E terceiro, a contagem desse tempo começa a rodar no dia seguinte ao fim do prazo final para entrega. Agora, se liga nesse detalhe que faz toda a diferença. O tal do mês calendário. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não importa se o atraso foi de um dia ou de 20 dias dentro daquele mês, a multa vai ser a mesma, aquele 1%. A virada do mês é o que realmente importa. Atrasou? A pessoa tem, digamos, até o fim daquele mês para entregar sem que a multa suba. Virou o mês, aí sim, mais 1% na conta. Ok, então é 1% ao mês. Mas calma, essa conta não sobe para sempre, não é infinita. A lei muito espertamente criou o que a gente pode chamar de um piso e um teto. São limites, sabe? Um valor mínimo e um máximo para essa multa. É como se fosse uma rede de segurança. Vamos entender como ela funciona. Começando pelo piso, o valor mínimo. Guarda bem esse número, R$ 165,74. Não tem para onde fugir. Mesmo que o imposto a pagar seja baixinho, ou até mesmo se não tiver imposto nenhum a pagar, a multa por atraso nunca mesmo, vai ser menor que esse valor. E do outro lado a gente tem o teto, o valor máximo. A multa de 1% vai acumulando mês a mês, mas ela tem um limite. Ela para de crescer quando atinge 20% do valor total do imposto devido. Bateu nos 20%? Pronto, a conta congela ali. Não importa quanto mais tempo passe. Então, resumindo a ópera, o cálculo da multa sempre vai dançar entre esses dois números. De um lado, o mínimo de R$ 165,74. Do outro, o máximo de 20% do imposto devido. O cálculo de 1% ao mês fica sempre nesse intervalo. Agora ficou bem claro, né? Beleza, a teoria a gente já pegou. Mas e na vida real? Como é que isso funciona para casos bem comuns? Tipo, para quem tem restituição para receber. Ou para aquela pessoa que não tem nada de imposto a pagar. Agora a gente vai ver como a coisa acontece na prática. Essa aqui é clássica, uma dúvida que sempre aparece. A pessoa atrasou, ok? Mas na declaração dela deu imposto a restituir. Ela tem dinheiro para receber de volta. E aí, como fica a multa nessa história? Olha, aqui a regra é curta e grossa. Se a multa não for paga no prazo dela, a Receita Federal vai lá e pronto. Desconta tudo direto da restituição. E não é só o valor da multa não, hein? Entra o valor com juros e tudo mais. É um processo automático, não tem choro nem vela. Vamos para outro caso que gera uma confusão danada. É o seguinte, a pessoa é obrigada a declarar, mas quando faz as contas, o resultado dá zero. Nem imposto a pagar, nem a restituir. A pergunta de $1 milhão é, se atrasar a entrega nesse caso, tem multa mesmo assim? A resposta é sim. E não é achismo, está na lei. A norma é super clara, não deixa a menor brecha para dúvida. O trecho do artigo 10 que está aí na tela mata a charada. Mesmo que não tenha imposto nenhum a pagar, o simples fato de entregar fora do prazo já garante a aplicação daquela multa mínima. Ufa! Passamos pelo cálculo, pelos limites de piso e teto e vimos os casos práticos. Foi bastante coisa, né? Então, para garantir que tudo isso fique fresquinho na memória, que tal um resumão rápido com os pontos principais? Então vamos lá, para não esquecer nunca mais, são 4 pontos cruciais. Primeiro, o cálculo é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Segundo, existe uma multa mínima de R$ 165,74 que vale para todo mundo. Terceiro, a multa tem um teto, que é de 20% do imposto. E quarto,
Se tiver restituição e a multa não for paga, o desconto é automático. Anotado? E é isso, a gente acabou de destrinchar as regras da multa por atraso. Saber como o sistema funciona é poderoso, né? Não só tira um peso das costas, mas também mostra o quanto é importante ficar de olho nos prazos. E agora, com tudo isso bem claro na cabeça, a pergunta que fica é: como usar essa informação para se planejar melhor da próxima vez?